Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos ângulos complementares, suplementares e replementares. Aula número 3. Começaremos pelos ângulos complementares. São aqueles que, somados, resultam em 90 graus. Observe aqui o nosso ângulo AOB. Ele é um ângulo reto, então ele mede 90 graus. Temos também aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. A soma do ângulo alfa com o ângulo beta resulta em 90 graus. Então, os ângulos alfa e beta são chamados de complementares. Vamos a um exemplo. O ângulo AOB, ele é um ângulo reto, portanto, ele mede 90 graus. Temos aqui um ângulo de 58 graus e o ângulo beta. Nós temos que o ângulo beta mais o ângulo de 58 graus é igual ao ângulo reto, ou seja, juntos medem 90 graus. Eles são chamados, então, de ângulos complementares. Assim sendo, o ângulo beta ele vai medir 90 graus menos 58 graus. Beta mede 32 graus. Dizemos que o ângulo beta, que mede 32 graus, é o complemento do ângulo que mede 58 graus. Agora, os ângulos suplementares. São aqueles que, somados, resultam em 180 graus. Temos aqui o ângulo AOB, que é um ângulo raso, mede 180 graus. Então, a soma dos ângulos alfa e beta resulta em 180 graus, ou seja, os ângulos alfa e beta são chamados de suplementares. Exemplo, temos aqui o ângulo alfa e um ângulo que mede 54 graus. Como o ângulo AOB é um ângulo raso, nós temos que alfa mais 54 graus é igual a 180 graus, ou seja, alfa e um ângulo de 54 graus, eles são chamados de ângulos suplementares. Sendo assim, o ângulo alfa vai medir 180 graus menos 54 graus, que é igual a 126 graus. Dizemos que alfa igual a 126 graus é o complemento do ângulo que mede 54 graus. Agora, os ângulos replementares. São aqueles que, somados, resultam em 360 graus. Temos aqui, então, o ângulo AOB, que mede beta, e este outro ângulo que mede alfa. Juntos, medem 360 graus, que é um ângulo de volta inteira. Os ângulos alfa e beta são chamados, então, de replementares. Temos aqui, então, um ângulo que mede 81 graus e o ângulo alfa. A soma desses dois ângulos é igual a 360 graus, ou seja, alfa e o ângulo que mede 81 graus são chamados de replementares. Assim sendo, o alfa será 360 graus menos 81 graus, que resulta em 279 graus. Dizemos, então, que alfa, que mede 279 graus, é o replemento do ângulo que mede 81 graus. Algumas questões. Primeiro, completar com a medida de cada ângulo. O complemento do ângulo de 40 graus mede quanto? Se complemento é a medida que falta para ter 90 graus, então o complemento do ângulo de 40 graus mede 50 graus. O suplemento do ângulo de 170 graus mede? Como o suplemento do ângulo de 170 graus é o ângulo que tem a medida que falta para chegar a 180 graus, então o suplemento é 10 graus. O replemento do ângulo de 200 graus é o que falta para chegar a 360 graus. Então, ele mede 160 graus. O complemento do ângulo de medida 40 graus, 40 minutos, 20 segundos, mede. Faremos aqui no canto um cálculo simples,
que é 90 graus menos 40 graus, 40 minutos, 20 segundos. Como visto na aula número 1, nós conseguimos, então, fazer essa subtração. Vamos emprestar de 90 graus, emprestaremos 1 grau, ficaremos apenas com 89 graus. Os minutos que eu tinha 0, tenho agora 60 minutos. Mas temos que emprestar também para os segundos. Então, agora não tenho mais 60 minutos, eu tenho 59 minutos. Vou emprestar 1 minuto para os segundos, então ele vai ficar agora com 60 segundos. Fazendo agora a subtração. 60 segundos menos 20 segundos, 40 segundos. 59 minutos menos 40 minutos, 19 minutos. E para terminar, 89 graus menos 40 graus, nós temos 49 graus. Então, o complemento do ângulo de 40 graus, 40 minutos e 20 segundos mede 49 graus, 19 minutos e 40 segundos. Mais 2 questões. Qual a medida de um ângulo, sabendo que seu complemento mede 12 graus? Chamo, então, x de 12 graus e eu sei, então, que x mais y é igual a 90. O que eu estou procurando é o y. Substituo no lugar do x 12 graus e resolvo a equação. 12 graus, que aparece somando no primeiro membro, aparecerá diminuindo no segundo membro. Estou separando a letra y. Então, y é igual a 90 graus menos 12 graus, tenho que y é igual a 78 graus. Encontrei, então, a medida procurada. O ângulo mede 78 graus. O dobro do suplemento de um ângulo, somado com 20 graus, resulta em 160 graus. Qual a medida desse ângulo? Suplemento é o que falta no ângulo que eu já tenho para dar 180 graus. Então, suplemento eu vou representar como 180 menos x. Então, o suplemento do ângulo que eu estou pedindo, ele é representado dessa forma. 180 menos x, porque é o que falta no meu ângulo para chegar até 180. A palavra dobro faz com que eu multiplique este suplemento por 2. Então, a primeira frase fica assim, o dobro do suplemento. Então, o dobro 2 vezes, suplemento 180 graus menos x. Continuando. Somado com 20 graus, resulta em 160 graus. Então, aqui, somado com 20 graus, resulta, que é igual a 160 graus. Então, temos aqui uma equação do primeiro grau, onde precisamos descobrir o valor da letra x. Para isso, usaremos a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 180 graus e 2 vezes menos x. Vamos lá? 2 vezes 180 graus, eu tenho 360 graus. 2 vezes menos x, eu tenho menos 2x. E o restante, eu continuo anotando. Mais 20 graus igual a 160 graus. Preciso agora separar menos 2x para poder resolver a minha equação. Então, 360 graus, que aqui aparece somando, ele virá para o segundo membro e aparecerá diminuindo. O mesmo acontecerá com 20 graus. Então, eu tenho aqui menos 2x é igual a 160 graus, que já estava no segundo membro, menos 360 graus, menos 20 graus. Resolvendo este cálculo, nós temos que menos 2x é igual a menos 220 graus. O menos 2 que está multiplicando aparecerá no segundo membro, dividindo. Então, x é igual a menos 220 graus dividido por menos 2. Então, x é igual a 110 graus, ou seja, esse ângulo mede 110 graus. Vamos agora ao resumo da aula. Nós vimos ângulos complementares, suplementares e replementares. Primeiro, alfa e beta juntos medem 90 graus, então eles são chamados de
complementares. Se alfa e beta juntos medem 180 graus, eles são chamados de suplementares. E se alfa e beta juntos medem 360 graus, eles são chamados de replementares. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!